a gente tem que considerar isso. Essas pacientes, o estigma câncer, o que vai muitas vezes vem enraizado na paciente, que ela, estou com câncer, vou morrer, isso não é verdade para o câncer de mama. Na uma grande maioria de casos, a gente trata com uma possibilidade curativa muito alta. Esses dados de sobrevida de 90% em 5 anos são da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, são dados americanos, mas isso aí também acaba se extrapolando. Então, é o câncer, devido a essa sobrevida que a evolução do tratamento propiciou, a Organização Mundial de Saúde, ela percebe, né, obviamente, que seria o câncer de maior câncer maligno, né, a neoplasia mais prevalente em todo o mundo. E quais os fatores de risco que estão relacionados ao câncer de mama? A gente tem que avaliar os fatores de risco para a gente saber alguns pontos onde a gente pode agir, né, que a gente pode modificar, e aqueles pontos que a gente não consegue modificar, então, portanto, a gente tem que diagnosticar precoce, fazendo os exames de rastreio necessários. Então, entre os fatores de risco, né, trouxe aqui uma lista para vocês, vou comentar brevemente cada um deles. Então, ser mulher, como eu já disse, é um fator de risco para câncer de mama, e é talvez o principal, né, porque se você comparar com o homem, a mulher tem muito maior incidência. A idade, como eu já disse, o câncer de mama é um câncer do envelhecimento, então, quanto mais se vive, maior é a possibilidade ou a chance de se ter um câncer de mama, né, após os 40, 50 anos. Obesidade, e aí eu faço um parênteses, na pós-menopausa, vou entrar um pouquinho na área de vocês, o que acontece com a paciente na pós-menopausa? Os ovários, eles param de produzir ou declinam consistentemente a produção de estrogênio e progesterona, e aí a suprarrenal, que é uma glândula que fica acima do rim, ela vai produzir um hormônio que chama androstenediona, que é um hormônio masculino. Na paciente obesa, esse hormônio androstenediona, ele é convertido em estrona, que é um estrogênio fraco. Então, pacientes na obesidade, na pós-menopausa, elas têm ainda um hormônio feminino mais circulante e a maior causa, os tumores na pós-menopausa tendem a ser hormônios sensíveis, na sua grande maioria. Então, se você tem essa circulação hormonal presente nessas pacientes mais obesas na pós-menopausa, você tem uma chance maior de ter câncer. Isso na fisiopatologia. Né? O sedentarismo. Né? Então, a prática de atividade física, a alimentação saudável, ela reduz o risco de doenças crônicas no geral. Né? E o câncer de mama não é diferente. Então, a prática de atividade física, indiretamente, você reduz a obesidade, você estaria se protegendo para um câncer de mama futuro. História familiar é outro ponto muito importante. Mulheres que têm um histórico familiar muito florido de câncer de mama na família, a gente tem que prestar bastante atenção e, algumas vezes, solicitar avaliação genética, principalmente de um caso que teve câncer. Porque quando tem muito caso de câncer em parentes próximos, a gente acaba por interrogar possível câncer hereditário, que é aquele câncer, aquele gene que é herdado, né, de pai ou mãe para o filho e assim sucessivamente, de uma forma vertical. Né? Presença prévia de câncer ou lesões atípicas na mama, por exemplo, uma hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobular, isso traz maior risco de câncer no futuro. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma calcificação na mama que foi biopsiado e veio o diagnóstico de hiperplasia ductal atípica, essa paciente tem 4 vezes aproximadamente mais risco de ter um câncer no futuro do que quem não teve, de uma paciente que não teve, uma pessoa que não teve essa atipia. Então, isso é um fator de risco. Menarca precoce, né? A mulher que menstrua muito cedo, antes dos 10, 9 anos, e a menopausa tardia, depois dos 55, mais ou menos, esses pacientes também têm maior chance para câncer de mama, na literatura. Por quê? Porque são pacientes que tiveram expostas ou foram expostas aos hormônios durante um longo período na sua vida. Então, quanto maior a exposição, maior a chance, em teoria, de se ter um câncer de mama no futuro. Então, a nuliparidade, aí eu jogando lá para baixo, a primeira gestação muito tardia, são fatores de risco. Porque na gravidez, a mama sofre um processo de maturação que protege contra o câncer de mama. O próprio fato de amamentar também é um fator protetor para o câncer de mama. Então, é toda mulher que vai engravidar e amamentar que não vai ter câncer? Não. Esses fatores são somados, por óbvio, né? O tabagismo e o consumo do álcool. O tabagismo, ele tem, sim, um fator de risco, o consumo do álcool. Ao que pese, né, nós sabemos que tem maior relação com outros tipos de câncer, por exemplo,
o tabagismo com câncer de boca, câncer de pulmão e bexiga, e o consumo de álcool com outros cânceres, como, por exemplo, os adenocarcinomas hepáticos. Radiação prévia. Já vi algumas pacientes com câncer de mama com história de ter sido submetida a uma radioterapia de manto em tratamento de linfoma em idade jovem, né? Então, quando se faz uma radioterapia prévia, que pega todo aquele campo de manto que a gente fala, em idades muito precoces, futuramente essa paciente é de risco para câncer de mama. Inclusive, se aventa até a possibilidade de fazer mastectomia redutora de risco nesse perfil de pacientes também. O uso de anticoncepcional e o uso de terapia hormonal, a gente fala de esse conceito de terapia ou reposição ainda é muito debatido, né? O que a gente sabe é um tema muito controverso, né? Não vou aqui opinar sobre, porque para mim tudo é uma balança, que a gente tem que balancear os riscos e os benefícios, mas existe um trabalho dinamarquês muito interessante, e a Dinamarca é um país que faz um controle populacional enorme, então sabe que todas as mulheres estão usando qual tipo de anticoncepcional, que mostrou, né, nesse estudo de observacional populacional, que os anticoncepcionais têm aí uma certa influência, né, aumento de incidência para câncer. Obviamente que não estou falando de estudo randomizado nem nada, são estudos observacional populacionais, mas que mostrou um aumento com o uso do anticoncepcional. E a terapia de reposição hormonal, eu vou dar uma pontuada um pouco maior aqui na frente, porque também está dentro desse escopo, do módulo que vocês estão, associação de terapia hormonal com câncer de mama. Esse é um gráfico também aqui de 2019 do INCA, só mostrando a mediana, né, do ano de 2000 a 2010, a mediana da idade das mulheres com câncer de mama. A gente pode ver ali, ó, que a mediana está sempre acima dos 50 anos. Desde 2000, né, até 2010, que esse gráfico ele sinaliza, houve um aumento, em algumas vezes desceu, mas sempre fica ali entre 53 e 55, 56 anos, a mediana de idade na incidência do câncer de mama, mostrando a importância do rastreio nessa faixa etária. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Posso seguir? Pode. Ok, se tiver algum conceito que vocês não conheçam ou queiram aprofundar, é só parar, tá? E tem esse outro fator de risco que eu falei para vocês, que é o fator de risco hereditário, que é aquele gene herdado. Então, em teoria, para se ter um câncer, você precisa mutar os dois alelos do par cromossômico, né? A gente fala isso de teoria. Quando você já herda um mutado, basta que o outro sofra algum dano. Obviamente que a gente tem penetrâncias, a gente tem mecanismos de reparo, que tudo isso também interfere. Mas os fatores hereditários eles estão presentes em 5 a 10% dos cânceres de mama. Em 90%, nós chamamos de câncer esporádico, que é aquele que está relacionado a fatores externos e fatores próprios do paciente, como idade, exposição ao hormônio, etc. O caso emblemático de fator hereditário, que ganhou o noticiário na Nature, na época, na revista Time, se eu não me engano, foi o caso da família da Angelina Jolie. Não sei se vocês todos se lembram, Angelina Jolie ela é de ascendência judia askenazi. Os judeus eles tendem a casar entre si em famílias próximas, então uma mutação genética ela se perpetua com maior facilidade. E ela tinha mutação no gene BRCA1. BRCA1 e BRCA2 são genes de altíssimo risco para câncer de mama até os 80 anos. Então, quando nós temos casos na família, com casos floridos na família, como, por exemplo, 2 casos de câncer de mama e ovário em parentes próximos, câncer de mama em homem, alguma pessoa que teve câncer de mama bilateral ou câncer em idade muito precoce, a gente tem que levantar a antena para ver se a gente não está diante de um câncer hereditário. Se vocês foram ver, o lifetime risk, que é o risco ao longo da vida de desenvolver câncer, para o BRCA1 é em torno de 65%. Então, a Angelina Jolie, ela tinha a mutação. A mãe, se eu não me engano, ou a irmã, foram 2 parentes próximos de primeiro grau, tiveram câncer. E tinham uma mutação. Angelina Jolie, antes que viesse a ter o câncer, ela fez o que a gente chama de adenomastectomia, ou mastectomia redutora de risco, com reconstrução. Além do risco aumentado para câncer de mama, há um aumento do risco para câncer de ovário também. O BRCA1 um pouco maior. Então, mulheres com BRCA1 mutado têm indicação de salpingoforectomia bilateral dos 35 aos 40 anos. E nas pacientes com BRCA2, que esse risco é um pouco menor,
dos 40 aos 45 anos, fazer a oforectomia bilateral. E a mastectomia também há indicação, porque o risco é maior para mama do que para ovário. Então, isso é importante. Então, quando se tem uma família com muito caso, já tive alguns no consultório, é importante que a gente encaminhe essa paciente para uma avaliação genética com um oncogeneticista. E se for necessário, o oncogeneticista vai pedir um painel genético, também vai abranger, entre outros, o BRCA1 e o BRCA2, para testagem, para avaliar se essa paciente é mutada ou não, e aí a gente vai conduzir a prevenção do câncer de mama nesse perfil de pacientes.